pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa. Eu sou o Rômulo Dias. E estamos aqui mais uma semana para compartilhar a palavra de Deus. Gente, ó, os comentários já tá aqui um caos, porque já chegou muita gente. Sossô chegou aqui 8h20, já estava na live, abrindo a porteira. Ó, ela falou, parte do seu casal. Vamos chegando, as portas da live já estão abertas, ó. Muito bom ter ela por aqui, ela faz apoiadores. Ela faz aqui uma chamada no chat, falando das pessoas que estão sempre aqui com a gente, né? Ela colocou aqui, ó, Calango, Patrícia, Roxana, Claudete, Emanuele. Quem ela vai lembrando, ela vai colocando aqui, vai ajudando a gente. E também está conosco na live de hoje, Eduardo. Essa foto é diferente, eu acho que nunca esteve com a gente aqui na live, de forma síncrona, né? Mas é muito bom ter você aqui, ó. Ele comentou, tentei chegar primeiro que a Sossô, mas falhei na missão. Difícil, ela é pontual. Legal, pontual. Gente nova aí, né? Gente nova, tem muitos comentários. Ela comentou a paz, Eduardo. Missão impossível. Aí ele conversar, percebi, achei que ia conseguir. Aí ela falou, dentro da próxima aula. Quem sabe? Ai, meu Deus. Ele disse que vai tentar. Na última aula ele não conseguiu estar com a gente aqui, mas eu acho que ele assistiu depois, né? Provavelmente. E ele falou que para de falar porque ele fala demais. Não tem essa, que todo mundo pode conversar muito, falar muito, contribuir muito para a live, que a gente gosta bastante de quem conversa aí com a gente. Aí a pessoa que estava falando aqui, pode falar. O Dali Martins também já esteve aqui na live com a gente, está aqui retornando, está aguardando a live, já estamos online. A pessoa aqui está comentando, Eduardo também. Calango Frito também está aqui conosco. Paz do Senhor Jesus Cristo. Muito tudo legal isso da live? Tudo isso esperando. A gente atrasou aí um pouquinho. E agora estamos aqui porque a lição de hoje, gente, ela tá muito histórica. Aí teve um embate aqui antes da live começar. Como ele passou a bola para mim, né? Eu fiquei, caraca, não tava esperando. Mas vai ser uma live muito legal, uma live que tá bem conteudista. Para quem gosta de história, para quem gosta de guerra, vai ser uma live bem interessante. Então, se você quiser continuar assistindo, basta permanecer na live. A gente vai fazer agora um momento de avisos, bem rapidinho, vamos dar preferência realmente. Voltei. Viu? Foi tudo. Viu? Vamos dar preferência hoje para a aula, porque realmente o Sossô perguntou, cadê a gente? Será que a gente não tá online? Será que não tá? Será? Comenta aí, gente. Vocês estão ouvindo a gente? Parece que estamos, parece que estamos online. Mas aqui aparece pra gente ao vivo. Pra mim aparece. Eu entrei na outra aba ali, parece que sim. Ó, Eduardo comentou que ele já esteve na live, só não estava com foto. Legal. Então tá ao vivo, ele tá ouvindo também. Sim. Agora a gente consegue te identificar melhor quando tem foto e gravar melhor vocês. Legal. Ela falou, a Sossô falou que isso foi antes da live começar. Legal, hein? Ó, Vitória Moza. Também um monte de gente, caramba. Também um monte de gente esperando a gente. É isso, gente. Bastante gente nova, né? O grupo da escola dominical que é empenhado, entendeu? Chega no horário. A galera daqui é boa mesmo. Isso aí, tem bastante gente nova. Quem fez trabalho de casa trazer um visitante aí, ó. Temos bastante gente. Exatamente. Então, a aula de hoje a gente vai priorizar a aula porque tá bem conteudista. Vamos fazer os avisos aqui bem rapidinho. Inclusive, tem uns comentários da aula passada que eu vou passar aqui bem brevemente também. Deixa eu abrir aqui. Vou passar bem rapidinho. Porque a gente falou que ia passar a fazer isso, né? Mas, enfim, é porque a gente também demora muito tempo nesse início de live. Mas quem estiver assistindo depois, quiser passar essa parte, basta passar aí, assistir a aula em paz, né? Faça o que vocês acharem melhor, mas a gente prioriza, de fato, ter esse contato humano com vocês, professores. Mas, enfim, a Sossô comentou na aula passada, ela assiste a live, depois ela volta no vídeo e comenta também, isso é muito importante pra gente. Ela disse assim, ó, então, ver esses jovens tão empenhados e que se disponibilizam para ensinar é um combustível para nós, professores. Se eles estão ensinando hoje, é porque tiveram professores para os ensinar. Nosso trabalho não é em vão. Que comentário lindo! E teve 5 curtidas nesse comentário. Então, a galera compartilhou desse comentário, né? Muito legal.
Na live passada a gente falou um pouquinho sobre isso, da importância de líderes que formam outros líderes. Então, o comentário dela veio bem nesse sentido. O outro comentário foi o da Claudete. Claudete também, ela tá sempre aqui na live. Ela não na live, ela assiste depois, né? Ela não consegue assistir a live, mas depois ela tá sempre aqui com a gente. Ela sempre deixa material, comentário, né, na verdade. E aí, se participa também no Professores em Movimentos, é bem legal ter o comentário dela aqui. Ela disse assim, ó, a paz do Senhor Jesus a todos que estão assistindo ao vídeo, neste momento ou a qualquer momento que assistir. Este casal abençoado que nos ajuda muito em fornecer materiais, slides, perguntas, enfim, muitas coisas. Que Deus continue abençoando suas vidas grandemente. E pessoal, vamos dar like. Ela já chamou a atenção da pessoa aqui, ó. Vamos dar like, pessoal, para ajudar esse canal abençoado que está chegando em breve em 40 mil seguidores para a honra e glória do Senhor Jesus. Beijos a todos. Gente, ó, comentário incrível, né, gente? Muito legal ver vocês comentando, ó. Maralane comentou também, eu amo o vídeo de vocês, muito legal. Martins.50 comentou, pensa na felicidade que eu tô, vou dar aula esse domingo, então vai ser bênção pura. Que legal, que legal. Já comente aí como é que foi a aula. Sim, comenta aí. Inclusive, meu pai comentou, né, pelo canal Boa Semente, eu pensei que você era o calango frito, porque eu acho que a imagem é muito parecida. Então, calango frito, comenta aí se é a mesma pessoa. Se é a mesma pessoa que comentou. Fábio Barbosa também comentou, Deus abençoe. Eduardo comentou, Eduardo Daniel, é o que está hoje na live com a gente. Não consegui estar nessa live maravilhosa, mas que bom que hoje você está aqui com a gente. Pois é. Muito legal mesmo os comentários. Curti todos aqui, depois eu vou tentar responder cada um deles. E é muito importante que vocês comentem, pessoal. Ó, e é isso, minha mãe também está aqui na live, estou aqui de olho. Tô aqui de olho. A nossa produção tá aí com a gente. Juninho Flá, se for Juninho Flamengo, já tem aí a minha consideração. Tem muita gente aqui hoje, estou muito feliz. Que é isso, gente? Meu Deus do céu. Flá tá aqui com a gente. Essa classe tá muito boa. Ele comentou, cheguei do trabalho agora, Deus abençoe vocês. Amém. Se puder assistir com a gente agora, assiste. Se não puder também, volta no vídeo. Essa live vai ficar gravada. Gente, eu quero começar mais, mas tem muito assunto. O quê? Será que é fase de Flamengo? Eu espero que seja Flá de Flamengo. Tem aí meu apoio, minha consideração. Poliana é flamenguista, eu sou tricolor, gente. Mas é isso aí, se for né? Flá de Flamengo, tamo junto. Vamos lá, ó. O que importa é a mesma fé. Como você fala junto comigo, eu não te ouço. Eu só fico ruim, assim. Eu tô animado, desculpa aí. Vai lá. Mas vamos lá. Ó, ele disse que fala de Angra dos Reis, sempre assiste às reprises. Que legal! E disse que é Mengão. Isso aí, tamo junto, tamo firme. É Fluminense, mas a gente deixa de fora essas pessoas. O flamenguista é sempre muito bem-vindo aqui no canal. E Calango Frito respondeu que sim, é ele. Só que... De novo, minha internet tá horrível. Voltei. Voltou. Foi porque você falou que era flamenguista, tá vendo? Comentaram é o inimigo furioso. É o inimigo furioso para nossas vidas. Olha, Calango Frito, que falou que também é outro canal dele. Bem legal, ele tá aí, ó, assistindo de várias pontos para poder fortalecer a nossa live. Que legal, gente. Então, vamos lá, ó. Apoiadores. Esse é o nosso time de apoiadores, nosso quadro de apoiadores. Somos imensamente gratos a cada nome que está aqui nessa tela. Estou falando aqui do Fluminense aqui no chat. A cada nome que está nessa tela, nós agradecemos muitíssimo. Sem vocês, esse projeto não estaria de pé. A gente sabe, né? Vocês sabem que esse projeto, ele é para o nosso casamento. Inclusive, o dia de hoje foi muito cheio, né? Nós tivemos aí em movimento tratando coisas de casamento, mas, enfim, tudo para a honra e glória do Senhor. E graças também aos nossos apoiadores que estão junto nessa com a gente. Então, quando você entra para o projeto de apoiadores, você passa a apoiar o nosso casamento e também recebe um material didático toda semana. Nele tem plano de aula, questionário, dinâmica e os slides que a gente usa aqui em live. Então, todos os slides que vocês estão vendo, com as imagens que são exclusivas, feitas por inteligência artificial, vocês também recebem todo esse material. Então, meu muito obrigada a todos os apoiadores que compõem esse quadro, que fazem parte ou que talvez não façam mais parte, mas em algum momento ajudaram esse projeto. Deixamos aqui a nossa imensa gratidão a todos vocês. Então, é isso? Deixa aí, Romulo, o seu agradecimento. Muito obrigado, gente. Vocês fazem parte disso aqui. É o que eu falo sempre, né, em todo vídeo.
cada um que bota o seu nome aí, que se empenha em ajudar a gente, é um tijolinho ali na nossa casa, no nosso casamento. Então, muito obrigado, vocês fazem parte disso. E nós somos extremamente gratos por isso. É isso, pessoal. Muito obrigado mesmo. Vocês moram no nosso coração. E aí, para se tornar... Deixa eu voltar aqui. Para se tornar apoiador, basta entrar aqui no link aqui embaixo, no box de informações, e acessar o site. Lá você pode contribuir com diversos valores a partir de R$5. Então, você não está pagando o material, você está apoiando, de fato, esse projeto. Não é uma relação de compra e venda, mas é uma relação de recompensa. Quando você apoia esse projeto, como forma de agradecimento, a gente fornece esses materiais. Então, basta entrar aqui embaixo. Não tem como fazer pelo site, não tem cartão de crédito, não tem como fazer, enfim. Me procura no grupo do WhatsApp, aqui embaixo tem um número, entra em contato com esse número, pede para ser colocado no grupo, lá você vai me encontrar, sou uma das administradoras, e aí você fala, poxa, eu quero participar, mas pelo Pix. Então, a gente também tem essa possibilidade, e temos também bastante gente que faz pelo Pix. E aí, é isso, gente, é isso. Agora, o quadro Professores em Movimento. A aula de hoje ela tem muito conteúdo, vamos tentar correr um pouquinho aí para dar conta de tudo. A aula Professores em Movimento conta com a presença do professor Amós, da Catedral da Assembleia de Deus, em Santa Cruz, da congregação de Nova Canaã. Tá pertinho aqui da gente, Rio de Janeiro, Santa Cruz, tá pertinho. E ele mandou a imagem, ele mandou a foto da sua turma dessa aula de domingo. Para quem não tá no grupo, eu coloquei, gente, não esquece de tirar a foto do registro. Essa foto é muito importante para fazer o acompanhamento de como está a sua aula. O número de pessoas que tem ali, né? Se eles estão assíduos, se não estão, o que vocês estão fazendo, as dinâmicas e tudo mais. Então, é muito legal você fazer uma foto do registro da sua aula. Então, essa foi a aula, essa foi a foto que foi enviada para mim essa semana. Que Deus continue abençoando essa juventude. Está bem cheia a classe, eu achei bem legal. Ele me mandou também o Instagram dele, está aqui na tela. Quem quiser seguir, é o Shaddai NC. Então, @ElShaddai NC, você vai estar acessando o Instagram desse grupo, né? Dos Jovens Nova Canaã K10. Um beijo, que Deus continue abençoando o trabalho de vocês. Fala aí um pouquinho, Rom. Bem legal, né? Legal, a foto. gente, legal. Pertinho aqui da gente, Santa Cruz, a gente aqui de Campo Grande, a gente costuma comentar, né? E muito legal, assim, saber que tanta gente aí tá fazendo, e pertinho, né? Santa Cruz, aqui na Zona Oeste. Muito bom, gente. E importante continuar, prosseguir. E aquilo que a gente sempre fala também, né? Fazer o possível onde você está, né? Com as suas ferramentas. Então, mais um irmão aí, né? Na importante missão do ensino, né? De passar um conhecimento. Amém. Deus abençoe. É isso. Nossa ideia com esse quadro é justamente valorizar os professores que estão nessa missão da sala de aula. Aqui, ó, a gente vê que a classe está bem cheia. Temos ali a figura central do professor, ele está ali usando um computadorzinho, né? Que mostra que ele está ali empenhado, de fato, com a aula. Não que você precise ter um computador para dar aula, não precisa. Papel caneta está aí, é milenar, e dá certo. Mas ele está ali mostrando um pouquinho da tecnologia da sua classe e tudo mais. A classe ela é bem diversificada, mas, se eu não me engano, tem mais mulheres, como sempre, né? As mulheres aí, elas são predominantes até mesmo na sala de aula. Muito legal. É isso. Gratuito aí. Comente aí embaixo os nomes, quem tá aqui. Tá bom? Na minha classe, inclusive, tem mais mulheres do que homens. Tem mais mulheres do que homens. Então, ó, deixa aí esse dado importante. Quem quiser pesquisar sobre isso, é muito interessante. As mulheres são mais presentes na escola dominical. Acho que a gente pode tratar isso como um dado, talvez. De graça. É isso, gente. Ó, vamos começar a lição de hoje. Antes disso, rolou até uma conversinha aqui no chat. Minha mãe perguntou se o Juninho, ele é lá do pastor de Seuzinho, né? Também o pai dele foi pastor da nossa igreja, de Bangu. E aí nós conhecemos também o de Seuzinho. E aí ele confirmou aqui e tudo mais. Foi bem legal ver essa troca de vocês aqui no chat, né? E aí, ó, ele até brincou aqui. Falou de tricolor, até caiu a live. E eu concordo. Tem que concordar. Falou de tricolor. Falou de Vasco. Vou nem falar de Vasco, porque Vasco então... Mas quem caiu foi quem? Foi a flamenguista, entendeu? O tricolor continuou aqui. Eu continuei. Quem caiu foi ela. Porque eu falei o nome. Mas, enfim... 14 minutos já, vamos começar a live de hoje. Gente, a gente é assim, esse canal é assim, a gente interage com vocês interagem com a gente. Poliana tá um pouco aí querendo começar logo a live, eu não, eu gosto desse momento aqui, tá bom? Se depender de mim, ainda bem que ela me para, mas se depender de mim, 2 horas é fácil aqui, entendeu? Comenta aí quem tá comigo aí,
Assim, não importa o tempo, importa a qualidade. Comenta aí. Quase uma vigília, né? Tu gosta? Quase um Mas não, gosto. gente, Mas vamos lá, vamos lá. Não, acho que tem que ter um tempo específico para os avisos. A gente acaba se empolgando, a gente fala sobre muita coisa. A gente fala de comentários, fala de apoiadores, fala de professores em movimento, fala de material, fala de tudo, mas enfim, o mais importante é a live. Ó, a Susana comentou, as mulheres são a unanimidade. Eu concordo. Gente, que eu isso? concordo. Calúnia, do nada, gente, do nada. Também. E ó, o Calango Frito comentou falar de Vasco a live Carlos. Isso aí. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá, parar esse mood de zoação e entrar na lição de hoje. A lição de hoje está bem legal, gente, bem legal mesmo. Como vocês sabem, esse slide ele é o slide padrão toda aula que eu trago ele. E sempre tem professor novo, sempre tem gente nova chegando. Então, esse slide aqui ele é um resumo do que são os livros históricos, quantos são, qual foi o período, quais são, que é o mais importante ainda. Então, esse slide, ele é um slide padrão, é um slide resumo. Então, se quiser, pode tirar print da tela, que é sempre bom retornar a esse slide para você entender sobre o que você está falando. E é isso. Você pode colocar também no grupo do WhatsApp, da turma de vocês, é bem legal deixar fixado para o aluno ter ideia do que vocês estão tratando na revista. Até porque também sempre a gente nova na escola dominical. Às vezes tem muito visitante, tem gente chegando, tem gente que ia para a escola dominical deixa de ir, ou não ia e passa aí. Então, entra no meio da lição, pode ficar meio perdido. Então, esse slide aqui, ele é um breve resuminho para vocês. Vamos lá, lição 9, a queda do Reino do Norte. Inclusive, gente, não sei se vocês perceberam, mas o trimestre está passando correndo. Estamos aí na lição 9, passou muito rápido, gente. Nem parece, ó, a lição vai só até a 13, e aí faltam pouquíssimas lições para a gente finalizar, mas a gente segue aí nessa missão, e é isso, vambora, porque a missão já foi dada e a gente vai cumprir até o final. Lição 9, a queda do Reino do Norte. Aqui, ó, mostrando um pouquinho para vocês. Rômulo, mostra a sua. Ah, não, está igual, está com a revista igual. Acho que só o PDF é do professor, mas estamos aí com a mesma revista Conectar Mais, e é isso. Rômulo, você quer dar uma introdução? Eu leio a primeira parte e depois você entra no 1.1, beleza? Beleza, vai lá. Então vamos lá, gente, entrando na lição 9, que tem por título A Queda do Reino do Norte. Deixa eu só ver a lição seguinte. Sim. Aí depois fala sobre o declínio de Judá, legal. Enfim, essa lição aqui vai tratar sobre o Reino do Norte, né? E a sua queda, a gente vai falar um pouquinho sobre a Síria e tudo mais. Bem, enfim, os primeiros tópicos, a gente estava até conversando, né, Poliana? O primeiro e o segundo tópico, o 1.1 e 1.2, é bem histórico, sabe? Vai falar sobre acontecimentos, então ela ficou na eminência de tratar esses dois tópicos, né? Eu vou dar uma introdução, e depois, a partir do 2 ali, a gente coloca já algo mais trazendo para a nossa realidade e tudo mais. Mas, enfim, vamos lá, vamos aos pontos e vamos uma coisa de cada vez, né? A queda do Reino do Norte. O texto de referência está lá em 2 Reis, capítulo 17, verso de número 18. Versículo do dia. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante de sua face, nada mais ficou senão a tribo de Judá. Está lá em 2 Reis 17 e 18, que é o mesmo texto de referência lá de cima. Verdade aplicada. O pecado da idolatria traz juízo e desolação. E é o que a gente vai ver muito nessa lição. O objetivo da lição é entender o contexto da queda do Reino do Norte, destacar as consequências dos pecados de Israel e apontar as lições que podemos tirar dos erros de Israel. E o momento de oração, como você sabe, a gente faz no final da aula, para concretizar toda a lição, diz para nós orarmos para que o Senhor nos livre de todo tipo de idolatria que possa habitar no nosso coração. E a gente já falou bastante sobre idolatria. A idolatria não é só uma imagem ou algo do tipo, mas sim são as coisas que deixam, você permite tomar conta do seu coração. Enfim, comentaremos sobre isso também. Introdução. O Reino do Norte não seguiu os ensinamentos que recebera no início de sua formação, deixando-se levar pela prática da idolatria. Isso fez com que a sentença do Senhor sobreviesse contra eles. E agora o ponto-chave, antes da gente começar o tópico 1, diz para que a falta de temor ao Senhor é o último estágio de uma nação que
está com seus dias contados. Amém. E isso aí a gente já dá uma introdução para o tópico 1.1 e 1.2, que agora vai estar nas mãos aí da Poliana. Jogando a bola para lá, botar para ela matar no peito aí e continuar. Ai, gente, eu vou para essa parte porque realmente a lição, esse tópico 1, ele tá mais, é uma lição mais histórica, esse tópico, né? Inclusive, eu acho que a lição toda poderia ser assim, né? Para quem gosta de história, vai concordar comigo, porque essa parte é muito legal mesmo. Trouxe aqui pontos sobre os assírios que é fora da revista, né? A partir de fatos históricos, documentos históricos, a gente vai abordar sobre isso. Inclusive, tem gente, né? Para quem não sabe, eu faço história, tô terminando minha graduação em história na Universidade Federal Fluminense, então, né, é um ponto que me pega, é um ponto que eu gosto, mas tem gente que às vezes quer estudar história só por conta das guerras. Não é assim, gente. As guerras são importantes, mas não é só o que a gente estuda. Mas eu acho que é a parte mais interessante, né? A parte que chama mais atenção para o povo. E eu acho que nessa aula não vai ser diferente. Eu acho que quando você ministrar essa aula, os seus alunos vão focar mais nessa parte. Vão focar porque o exército assírio, que a gente vai falar no tópico 1, ele é um exército muito diferenciado. Então, eu acho que vale a pena você pegar a aula de hoje, anotar os pontos que eu vou comentar com vocês, pesquisar para além da live. Eu vou deixar aqui um mini documentário de 12 minutinhos, gente. 12 minutinhos falando um pouquinho sobre os soldados assírios e como foi que eles foram exterminados. Então, é um vídeo de um canal secular, mas eles assumem que esse extermínio aconteceu por um anjo do Senhor. Então, mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vale a pena você pegar essa live, estudar um pouquinho, ter um embasamento histórico para poder ministrar o conteúdo da aula de hoje. Para além disso, quero pedir para vocês que estão aí na live, comenta, vai falando com a gente, vai dando feedback se vocês estão entendendo, se a gente está indo muito rápido, porque às vezes eu fico tão empolgada que eu falo um pouquinho rápido. Então, vale a pena vocês irem dando... Você também, Rômulo, tá assistindo aí, você também me dá o feedback, né? Vai me dando feedback, vamos conversando, porque realmente é um conteúdo mais denso, mas que vale a pena você se aprofundar. Além do que, a escola dominical, ela não precisa ser algo só bíblico, no sentido de ser algo muito fechado. Os conhecimentos que a gente vai ter na aula de hoje preparam o aluno também para o vestibular, prepara o aluno para a sala de aula também. Então, para além da escola dominical, a gente vai poder aqui aprender artifícios para que o aluno receba alguma questão sobre esse período antigo, ele consiga ter capacidade de responder, não só por conta desse conteúdo histórico, mas também porque a Bíblia aqui ela vai aparecer como um importante fator histórico, instrumento histórico aqui. Então, vale muito a pena a aula de hoje, acompanha aí com a gente. Se tiver difícil, comenta, quem tem dificuldade aí com história, comenta aí que a gente vai ter diversos pontos aí que vão conectar a antiguidade com a atualidade, tá bem legal? Vamos lá. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode marcar uma live, uma próxima live, com o meu pai também. Para quem não sabe, meu pai, ele é doutor em História. Então, mais do que eu falando aqui, uma graduanda em História, nós temos também a presença nesse canal de um doutor em História. Talvez aí marcar uma live e falar sobre isso, trazer os jovens também, que eu acho que é um ponto bem legal. Eu acho que vai valer bem a pena. Mas, enfim, né? Sem mais delongas, vamos nos aprofundar no tópico 1. Deixa eu abrir aqui, porque ventou e saiu daqui de ó. Mas aí é isso, gente, ó. Vamos entrando aí na lição. Tópico 1, um grande erro. Como a gente estava comentando nas lições passadas, né? O Reino do Sul, eles aí tiveram a presença de reis que tentaram fazer com que o povo se voltasse para Deus. Então, nós vimos aí na lição passada as reformas dos reis Ezequias e Josias. Então, eram reis que tentaram ali lutar contra a idolatria, fizeram as suas reformas, tentaram restaurar, né, a conexão que o povo tinha com Deus e tudo mais. Só que quando a gente olha para o Reino do Norte caiu em total declínio. E o tópico 1 está falando justamente sobre isso. Os últimos anos do Reino do Norte foram os piores, pois além da idolatria, a injustiça social e os crimes do povo afastaram a glória do Senhor, trazendo-lhes severo juízo. Deus não deixa escarnecer. Então, para introduzir, ele está falando aqui um pouquinho sobre as consequências dos atos. E para além da idolatria, os reinos do norte também caíram na injustiça social e nos crimes que eram praticados ali no meio do povo. Então, enquanto os reinos do sul ainda tinham algumas pessoas que tentavam trazer as pessoas para Deus, né, se voltar para Deus, o Reino do Norte estava em total declínio. Isso aqui vai trazer diversas consequências que a gente vai ver na live de hoje. Se eu tivesse mais tempo, eu teria separado mais imagens. Infelizmente, não deu tempo, como eu disse. Hoje a gente ficou pegado em muitas coisas relacionadas ao casamento, então não teve muito tempo de preparar
essas imagens, mas quando você pesquisa, você vai achar muito conteúdo, porque é um povo que tem bastante registro histórico, então você vai achar bastante coisa para poder botar na aula de vocês. Então, aqui, na imagem, inclusive, é uma imagem ilustrativa que eu coloquei na live, né? É uma imagem criada pela inteligência artificial, mas que retrata um pouquinho do exército. O exército não era completamente assim, a imagem ela não é totalmente fiel, porque foi criada pela inteligência artificial. A diferença está ali no capacete. O capacete, na maioria, não tinha essas penas, esses ornamentos, enfim. O capacete que vocês vão encontrar na internet, ele é um capacete mais cônico. Isso também era uma estratégia de guerra, fazer com que quando alguém batesse, né, quando algum golpe fosse desferido ao soldado, aquele capacete cônico, ele suportava melhor esse golpe e tudo mais. Então, tudo ali, toda a composição da imagem faz com que a gente entenda um pouquinho melhor sobre esse exército. Aí no tópico 1.1 está falando sobre a Assíria. E como eu disse, para mim, a lição toda poderia ser sobre eles, porque eles aparecem diversas vezes na história, diversas vezes na Bíblia. Infelizmente, a gente vai ver que só por cima, mas vale a pena do mesmo jeito, porque não, ela está mencionando e vale a pena a gente se aprofundar. Então, vai dizer que o exército assírio era formado por guerreiros, tendo construído seu império sobre os despojos pilhados de outras nações. Durante seu período de ouro, que durou cerca de 300 anos, a Síria se tornou um império mundial. Aí vai falar um pouquinho sobre isso. Eu não vou me deter muito ao tópico, porque a gente tem muitas outras coisas para apontar. Mas aí aqui, logo depois, no final, vai falar um pouquinho sobre as 3 investidas de dominação. Vai falar um pouquinho da primeira, do segundo, do terceiro. Isso você pode aprender lendo a revista. O que eu quero trazer é para além da revista. Então, vamos lá. O exército assírio, ele pode ser considerado o primeiro exército organizado. Olha que interessante isso. O primeiro exército organizado. Ele era pautado muito pela hierarquia, então eles respeitavam bastante. Ele era um exército muito obediente e também disciplinado. Então, hierarquia e disciplina era a base desse exército. E aí eles vão se constituir como pioneiros nessas táticas militares que eu vou abordar aqui com vocês. Então, o exército assírio, ele era um exército inimigo de Israel, ainda que por alguns momentos eles estabelecessem alianças, que a gente vai ver no tópico 1.2, mas, no geral, ele era um exército muito violento, e a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês é a Assíria, né, ou o exército assírio, como um instrumento de julgamento de Deus. Deus permitiu que os assírios viessem sobre Israel para mostrar que as consequências viriam pelo que eles estavam praticando. Então, por diversas vezes, Isaías, Oséias e Amós vão tratar essas intervenções dos assírios sobre o povo de Israel como uma intervenção divina, fazia parte do plano divino de Deus para corrigir o povo de Deus. Então, não é que Deus queria que isso acontecesse, mas Deus permitiu que isso acontecesse para que o povo se voltasse caminho. Então, esses profetas que eu acabei de falar, você pode estudar um pouquinho mais aprofundado essas passagens. Eu acho que no material da semana eu vou tentar aprofundar tudo isso que eu tô falando aqui, porque querendo ou não, a live não dá tempo de abordar tudo. Mas é importante a presença desses 3 profetas, Isaías, Oséias e Amós. Inclusive, Não, Amós vai aparecer em outra questão aqui, não vou nem dar spoiler não, mas enfim. Esses 3 profetas são muito importantes para a gente entender um pouquinho sobre essas intervenções divinas. Segundo ponto muito importante são as táticas militares adotadas por eles. O exército assírio, ele era conhecido, né, como um exército muito cruel. Ele tinha práticas assim que a gente olha hoje e pensa como que isso poderia ser feito, né? E dentre elas está o empalamento, né, de pessoas. Então, não preciso nem dizer o que significa. Quem não sabe vai ter que pesquisar, porque é algo muito cruel de ser dito. Então, eles praticavam o empalamento, eles esfolavam as pessoas, né, ali na guerra. Então, praticavam o empalamento, o esfolamento, praticavam também a deportação de populações, e isso é um ponto muito fundamental quando a gente vai ver um pouquinho da perda da identidade de Israel, mas também é algo para outro tópico. Mas, enfim, só para dizer um pouquinho do quanto os assírios eram cruéis em suas táticas militares. E, além disso, como eu disse para vocês, que ele foi um dos pioneiros, foi um dos exércitos pioneiros nessas questões de guerras. Eles tinham umas táticas bastante refinadas, foi um dos primeiros a estabelecer unidades especializadas em cavalarias, artilharia não. Eu sempre falei, né, na reunião antes da gente começar, eu também falei artilharia, mas não é artilharia não. Unidades especializadas em cavalarias, arqueiros,
tem mais um, lanceiros também. Então, eles eram extremamente especializados para a guerra. Então, foi através disso que o seu reino foi estabelecido, através dessas guerras, por ser altamente especializado. Então, aqui é só algumas características dos assírios que você pode elencar aí, faz uma anotaçãozinha, porque é uma parte que chama bastante atenção e explica o porquê que esse povo foi tão bem sucedido ao dominar as outras populações, se dá exatamente a essa organização que eles tinham. E aí também o último ponto para a gente abordar aqui, que é a quebra dos assírios, que vai ser abordada, vai ser profetizada pelo profeta Naum. Então, também não tem aqui a passagem específica, eu vou deixar ela no material da semana, que aí fica mais explicadinho para vocês. Como eu havia dizendo no início da minha fala, né, que eu ia deixar aqui uma indicação para vocês. Eu acho que eu vou deixar até no grupo, então se você não faz parte do grupo, entra aqui embaixo, que eu vou deixar esse link. O link desse vídeo, ó, será que dá para ver um pouquinho? É um vídeo, gente, com mais de 300 mil visualizações. Ele é do canal Fatos Desconhecidos e tem por título Os 185 mil soldados assírios mortos por um anjo do Senhor. Como eu disse, é um canal secular, não é um canal evangélico que está tratando sobre isso. É um canal secular que vai tratar sobre essa última guerra, né? Senaqueribe e tudo mais. A revista não vai falar um pouquinho sobre isso, eu acho. Não, acho que não vai falar sobre isso, mas esse canal ele vai trazer esse panorama, esse vídeo vai trazer esse panorama sobre essa guerra. É um canal que é um vídeo que tem muitas imagens, tem muitos vídeos, vai ser bem legal o seu aluno entender um pouquinho sobre tudo isso que eu falei, sobre o exército assírio, que é o que chama a atenção quando a gente estuda essa história. E aí, gente, o mais interessante também é olhar os comentários, o pessoal falando, ó, que legal, um canal secular falando sobre fatos bíblicos, né, porque além de histórico é um fato bíblico, né, porque tá narrando um pouquinho sobre isso. Enfim, é um exercício bem interessante você fazer com seus alunos, talvez separar 1 minuto da live para assistir esse vídeo. Esse vídeo não é longo, como eu disse para vocês, ele tem 12 minutinhos, dá tempo de assistir na própria aula, e aí é um interessante recurso didático para ser utilizado em sala de aula. Ficou claro, Rômulo? Muito demais, gente. Comenta aí. Toma aí essa aula gratuita. E só nesse canal aqui, nesse canal maravilhoso, a gente faz isso, gente. Olha aí. Passando os conhecimentos. E pô, foi excelente. Para mim ficou muito claro. Muito claro. Muito bom. É isso. Comenta aí, pessoal, que aí... a Sossô, ela comentou o que significa empalamento. Então, eu não posso falar no vídeo, mas ela deixou aí o comentário sobre o que significava. Eu vou deixar passar o comentário aqui no vídeo para quem assistir depois. Mas aqui ela deixou o significado sobre o que era o empalamento. Então, ele é um instrumento de tortura totalmente cruel. Totalmente cruel. Então, aqui a gente entende um pouquinho sobre o que era pautado esse exército, esse povo. É isso. Outro ponto muito interessante é sobre as armaduras, sobre os ornamentos de guerra que eles utilizavam. Então, era tão bom que o soldado ele se sentia seguro e, com isso, ele ia com mais força para a guerra. Então, ele ia com mais ímpeto, ele ia, de fato, para matar, porque ele sabia que ele estava seguro ali. Então, também é um ponto que você também pode estudar um pouquinho para além da lição. Não que a lição ela vai ficar sobre isso, sobre guerra e tudo mais, mas é um ponto que chama a atenção dos jovens e que vale a pena você trazer a atenção deles para isso também, que eu acho bem legal. Enfim, gente, é isso. É muito triste, mas são coisas que acontecem e são registradas por registro da história. Deu para entender? Quer falar alguma coisa? Deu muito bem entender. Você pode falar, nossa, que cruel, né? Crueldade. Gente, a Bíblia é um retrato da sociedade, né? Então, isso acontecia antigamente, acontece hoje em dia, se a gente ligar a TV, tanta coisa a gente vê, né? Que a gente fica até com um nó na garganta. Então, assim, é isso, é fruto do pecado, literalmente, né? E a gente continua colhendo essas consequências, tanto lá quanto agora também. E uma posição, já concluiu a fala do 1.1 ou ia falar mais alguma coisa? Pode falar. Eu diria que, tipo assim, a gente poderia falar justamente desse julgamento, né? Assim, foi uma permissão de Deus, justamente porque o povo estava simplesmente fora de rumo, né? Então, não é questão de que o exército simplesmente era forte. Era forte. Porém, Deus permitiu, assim como outros exércitos também já tentaram guerrear contra Israel e perderam, justamente porque não é sobre força, não é sobre a capacidade do homem, mas é segundo o julgamento do Senhor. Então, nesse momento, Deus permite, né? E
a ferramenta que ele usa é o exército assírio para realmente trazer entre aspas, aí, esse julgamento sobre Israel. Se Deus quisesse livrar, né, se o povo estivesse certinho e não houvesse algo maior para ser aprendido em torno de tudo isso, Deus iria livrá-los e ponto. Só que o exército assírio foi literalmente uma ferramenta na mão de Deus para que o povo voltasse, né, para os seus fundamentos de fato. Estou ouvindo um barulhinho, não sei se é o seu ou é o meu microfone. Não sei, gente. Comenta aí qual o áudio que é. Mas se for, deve ser muito bom, porque tá muito quente, gente. Aqui no Rio tá muito calor, então não tem muito o que fazer. Mas... Pra mim ficou um som muito estranho. Será que é a internet? Pra mim ficou estranho. Estranho demais, nossa. Tá normal pra você? Comenta aí, gente. Tá normal. Pra mim tá normal. Eu vou sair e entrar, porque realmente não tô conseguindo entender nada que você fala. Beleza. Vou sair e vou entrar, calma aí. Beleza. Então comenta aí, pessoal, se é a minha internet, se é a internet dele. Pra mim tá normal, eu não sei. Não parece que está travando, não. Deve ser a conexão dele, né? Não sei. Comentem aí, gente. E é exatamente o que o Romulo falou. Esse exército era forte? Era forte. Esse exército era muito bem treinado? Era muito bem treinado. Mas diante de Deus não existe isso. Inclusive, esse vídeo que eu falei para vocês, né? Esses 185 mil soldados, eles vão ser mortos por um anjo do Senhor. Então, quando a briga é contra Deus, não... comentário. Está normal, deve ser só para ele lá. Eu acho que é só para ele, gente, que aqui tá normal a minha conexão. Não sei. Falaram... Voltei. Falaram que deve ser a meu ventilador, que ficou muito baixo. Calma aí. Falaram que deve ser a sua, o calango frito. Falou que tá normal? Vou botar o fone de ouvido, que ficou muito baixo agora. Mas melhorou. Vê aí. Mas pra mim tá normal, tô ouvindo normal. E aí se melhora. Mas o que eu tava dizendo, Rômulo, é que realmente o exército assírio ele era muito forte, ele era muito bem treinado, mas diante de Deus não existe isso. O nosso Deus, ele é Deus sobre todos os povos, sobre todos os exércitos. E nessa história não vai ser diferente. Tanto que esse vídeo que eu vou indicar para vocês, vou colocar o link e vai dizer que exatamente isso, que 185 mil soldados foram mortos por um anjo do Senhor. Então, por mais que eles fossem bem treinados, tivessem todas essas táticas, mas diante de Deus não existe isso. Voltou? É isso. Voltou. Como é que tá meu áudio para você? Tá muito bom. Comenta aí, gente, também como é que tá. Botei o fone de ouvido. Para mim ficou bom, ficou alto de novo. Tá bom. Olha que comentário interessante que a Sula colocou aqui, ó. Quando nos afastamos de Deus, estamos à mercê dos piores inimigos, no caso, os assírios. Agora eu entendo por que Davi preferiu cair na mão de Deus. Gente, que comentário incrível e pertinente. Exatamente isso. Quando a gente se afasta da presença de Deus, quando a gente se afasta da presença de Deus, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, a gente está à mercê aos nossos piores inimigos. E aqui ela trouxe aqui uma conexão perfeita com Davi, gente. Ó, que legal, gente. Muito legal ter a presença de vocês aqui na live, porque justamente traz pontos que às vezes a gente não pensa, mas que é um excelente ponto de conexão, né, Romulo? É isso, gente. Muito bom. E é exatamente isso. Cair na mão de Deus ainda existe misericórdia, né? A gente ainda está no tempo da graça, então você ainda tem uma oportunidade. Agora, você cair na mão de alguém, né, que realmente quer o seu mal, que poderia realmente não haver misericórdia, é muito pior. Então, assim, claro que Deus é um Deus justo, né? Nós sabemos que vai haver um julgamento, mas enquanto há tempo, né? Enquanto há vida, há esperança. Então, definitivamente é isso. Estamos ainda vivendo o tempo da graça de Deus, mas um dia, né, vai acabar. Então, nós possamos buscar enquanto há tempo. E, enquanto nós buscamos, ele ainda está de braços abertos, né? Basta você se chegar. É isso. Inclusive, eu acho que você deveria anotar, você que está assistindo a gente, anota esse comentário da Sossô, porque eu acho que é um ponto muito, muito importante para conectar o tópico 1 para o tópico 2 para o tópico 3. Então, é um comentário bem chave. Eu vou assistir essa live de novo e vou marcar também para quando eu for dar aula lembrar desse comentário, que é um ponto bem legal de conexão entre os tópicos. Podemos passar para 1.2? Vamos, gente. Muito bom. Tópico 1.2, vou passar bem rapidinho, como eu disse.
os povos de antigamente, eles estabeleciam diversas alianças, e aqui não é diferente. O rei Oséias, que reinou 9 anos sobre Israel, ele pagava tributos ao rei da Assíria. O nome dele era Salmaneser. Eu nunca sei falar esses nomes, gente, mas Salmaneser. Só que secretamente, porém, ele começou a pagar, deixou de pagar ele fez um tratado com o rei do Egito e deixou de pagar os seus tributos para o rei Salmaneser. Quando o rei ele descobre isso, começa a ficar enfurecido, e aí ele cerca, como forma de retaliação, ele cerca Samaria por 3 anos. E aí vai dar início a uma série de perseguições que vai terminar na captura do povo. Enfim, Samaria, que está falando um pouquinho, Samaria, capital do Reino do Norte, era um verdadeiro símbolo de poder que seria totalmente destruído. Desse modo, a palavra de Deus se cumpriria mais uma vez. Então, isso só porque é bem rapidinho, vai falar um pouquinho sobre a traição do rei Oséias. Então, toda ação tem uma consequência. O rei Oséias não ficou impune, né? Ele aqui tinha, inicialmente, uma aliança estabelecida com a Assíria. Não sei como é que ele não teve medo, né? De fazer aliança com alguém como os assírios e ainda corromper essa aliança, né? Bem perigoso isso que ele fez. E aí, culminou com a destruição do povo. E aí é isso, refletindo. Israel pagou um alto preço por imitar as demais nações. Este fato deve servir de alerta para a igreja que representa o Israel de Deus. Gente, muito legal essa lição, muito legal. Outro ponto também importante, né? Além de quebrar a aliança com os assírios, ele retoma uma aliança com o Egito, né? A gente sabe aqui toda a história previamente de quem eles foram ativos. Mas, enfim, é um tópico também que dá para se aprofundar. Você estuda um pouquinho esse tópico, também dá para tirar vários conteúdos sobre isso. Vai lá, Rômulo, tópico 2. É isso aí, gente. Esse tópico aí foi mais plano de fundo, mas eu acho que comente aí se você conseguiu entender bem o tópico 1, né, o geral, 1.1.2. Foi uma aula aí de história pra gente, então tente aplicar. Novamente, a gente não está aqui para que você reproduza igual ali na sua aula, né, porque, como você sabe, a Poliana faz história aí, então tem coisas que ela vai saber transpor muito melhor do que eu, por exemplo. Eu, por exemplo, peguei essa bola e joguei simplesmente para ela, porque esse tópico 1, para mim, simplesmente, se eu tentar explicar para vocês, não ia sair nada. Mas a gente sempre traz aqui os pontos que foi cruciais e tudo mais, e você pode personalizar e trazer para os seus alunos da melhor forma possível, né? Então, é isso. Literalmente, a gente dá aula para vocês, para que vocês consigam trazer o melhor, né? E o máximo de conteúdo que a gente puder trazer, foi o que a Poliana fez, para a gente é bom, sabe? Para que vocês tenham bastante material. Enfim, mais uma imagem aí. Essa imagem esqueci de mostrar. Essa imagem você encontra no Google facilmente, mas é uma retratação do exército. Então, essa daí, ó, a máquina de guerra síria foi uma das mais eficientes da antiguidade. Aí está mostrando um pouquinho do exército assírio. Essa imagem você encontra na internet facilmente, baixa da busca, e aí vai ser legal do aluno se sentir mais imerso na história. Pode ser. Amém, gente. Tá aí, ó. Cultura, tem tudo aqui, tem tudo. Só chegar, gente. Chama mais gente para participar desse canal aqui, que são pérolas que você não encontra na internet. Tá aí, ó. Muito bom. Vamos lá, gente. Tópico 2, então. Deixar a Poliana respirar um pouquinho, tá? Ela bebendo água aí, ó. Coitada, falou pra caramba. Mas vamos lá agora, tópico 2. Vamos falar um pouquinho. A gente já entendeu um pouco mais da história por trás de tudo isso, do exército assírio e tudo mais. E agora a gente vai tentar personalizar, né? Trazer um pouquinho mais para a nossa realidade e ver o que a gente poderia aplicar na nossa vida baseado ao que Israel enfrentou nessa época, né? Vai falar agora sobre um povo banido, né? Tópico 2, iniciando, né? O povo de Israel foi levado cativo da maneira que Deus tinha falado por meio de seus profetas. Tudo que o Senhor anuncia acontecerá. Sua palavra é verdadeira, fiel e imutável. Então aqui, basicamente, está dizendo que se Deus falou, vai acontecer. E a gente já entra no tópico 2.1, falando sobre um povo de duro coração. Aqui vai falar, vamos lá, o inicinho ali, ó. Deus demonstrou seu amor para com Israel, enviando seus profetas para alertar a nação sobre a iminência da destruição. Aí vai falar sobre daqueles que ele advertiu, né? Fala sobre Aias, Poliana citou, Jeroboão, a permanecer fiel a Deus, quando assumisse o comando das 10 tribos do norte. Vai falar sobre Elias e Eliseu, que foram profetas também que apresentaram, né, e tudo mais. Fala sobre Amós, né, que pregou contra as injustiças sociais. Fala sobre Oséias, né, que é o último grande profeta enviado do Reino do Norte, antes que fosse destruído. E no final ele fala, entretanto, a falta de amor, de temor
Vamos lá. Entretanto, a falta de temor endureceu o coração do povo, que preferiu padecer no pecado. E a gente fecha o tópico 2.1. Esse tópico aqui vai basicamente falar, né, das pessoas que Deus enviava, das alertas que eles faziam, né, a certas pessoas. Por exemplo, Jeroboão, quando assumisse o trono das 10 tribos, ele alertou o que deveria ser feito. Elias e Eliseu são profetas que anunciaram e tudo mais, falaram do arrependimento que o povo deveria ter no seu coração. Enfim, basicamente esse tópico, se a gente pudesse generalizá-lo e colocar aqui para a gente trazer um plano de fundo, é um Deus que sempre nos alerta, né? Então aqui nós temos basicamente o povo de Israel sendo alertado a todo momento o que deveria ser feito. Sabe aquela ideia, né, que você poderia trazer para os seus alunos, aquela ideia de que, Deus me pegou de surpresa, isso aqui aconteceu na minha vida, e a gente fala, né, que muitas das coisas que acontecem somos nós que trazemos para a gente, né? Nós colocamos isso na nossa vida, colocamos um fardo pesado, e quando acontece, chega no final, a gente culpa Deus diretamente, sendo que Deus não é um Deus que é injusto, simplesmente Deus é justo. Então, a todo momento, quando chega algo no nosso coração a ponto da gente padecer, e ali no final a gente acaba padecendo, Deus já nos tinha nos alertado há muito tempo. Então, muita coisa assim que a gente vive, que a gente enfrenta, é basicamente sobre a nossa incapacidade de ouvi-lo, né? E de permanecer nos seus caminhos e seus desígnios. Então, assim, esse tópico a gente poderia englobar como um Deus que sempre nos alerta, um Deus que sempre nos comunica. Deus, ele não nos pega de surpresa, Deus, ele não é injusto. Deus, a todo momento, quer que a gente se corrija e ande na linha. O grande problema é o ser humano. O grande problema é o povo de Israel, que a todo momento, sendo alertado, continuava no mesmo erro. O povo de Israel é falho? É falho, mas eu e você também somos. Então, a gente costuma falar aqui nas lições passadas a gente já comentou sobre isso, que o povo de Israel é um retrato da nossa sociedade. É um retrato do povo cristão. Vamos botar, não é nem da sociedade, quando a gente fala da sociedade, a gente engloba todo mundo. Se a gente botasse o povo de Israel, é definitivamente a comunidade, né? É o povo que é crente, que crê no único Deus, que se converteu a esse evangelho, só que dentro desse povo há pessoas que encaram da forma como deveriam encarar, há pessoas que praticam aquilo que foi ordenado e há pessoas que não praticam, que vivem de maneira desregrada. Então, o povo de Israel é um retrato da sociedade cristã atual. Então, sempre quando você olhar para o povo de Israel, sempre quando você olhar ali para os profetas, quando Deus enviava ali um profeta para colocar o povo na linha, e o povo depois se desviava a todo momento, e ali falhava, Deus levantava alguém, o povo falhava, Deus enviava alguém para alertar, e o povo crucificava aquela pessoa. Então, a todo momento que você possa ver isso como um retrato de você mesmo, de mim mesmo. A gente precisa entender que se Cristo chegasse aqui hoje também e anunciasse a sua mensagem, nós poderíamos cometer o erro de crucificá-lo na época atual. Então, tome cuidado com isso. Nós não somos donos da verdade, a gente está sempre em constante aprendizado e Deus sempre nos alerta para aquilo que Ele deve e aquilo que a gente deve corrigir e fazer. Então, se eu pudesse colocar aqui um ponto nesse tópico 2.1 de uma forma bem prática para você trazer para os seus alunos, é um Deus que alerta. Deus, ele não pega ninguém de surpresa. Deus, ele simplesmente não é injusto. Deus, ele está a todo momento mostrando aonde que a gente deve corrigir. O grande problema sou eu e você, que não corrige isso de fato. Então, acho que o tópico 2.1 englobou bastante isso, generalizou bastante esse ponto, né? Um povo de duro coração. Não só o povo de Israel lá atrás, em consequência disso tudo, né? O povo assírio vem e traz essa condenação, o julgo, Deus permite, mas também a nosso retrato, né? A nossa sociedade. Então, muitas coisas que chegam ao nosso coração e que a gente acaba padecendo é porque eu e você não demos ouvido ao alerta de Deus. Então, faça uma pergunta para os seus alunos. Você tem ouvido a Deus não só simplesmente uma voz audível, mas através da sua palavra? Que é o melhor alerta que Deus poderia dar? É a Bíblia, gente. Está aí a mensagem. Basta a gente olhar, basta a gente ler, e ali Deus vai mostrar onde você e eu estamos falhando e onde a gente pode corrigir. Então, Deus é um Deus que sempre fala. Se não falar ali naquele momento, se você não pegar a Bíblia e ler, como é que Deus vai se comunicar contigo? Se você não pegar, às vezes, Deus ainda é bondoso bastante de quando você não pega a Bíblia e não lê, em um culto, Deus vai lá e fala contigo e mostra o que você precisa melhorar. Então, não tem como você falar que Deus é injusto. Não tem como falar que Deus não te alertou em relação a isso. Deus, ele está sempre nos mostrando que a gente precisa melhorar. E é isso, né? De fato. Acho que é isso, é o ponto 2.1, de uma forma bem prática e bem resumida. É sobre isso. Amém? Isso, ó. Então, eu tô passando os comentários aqui na tela. Só retornar isso aqui, que a Poli, não, você comentou, Poli, desculpa ter comentado sobre empalamento. Não, foi fundamental, porque eu não posso falar em áudio,
Mas já que você digitou, eu passei na live. Importante seu comentário. Ó, Eduardo comentou assim: se Deus fala, acontece. Podemos ver que pode ser impossível acontecer, mas se Deus fala, é possível. Ó, muitos falam que a consequência do nosso pecado é culpa de Deus, sendo que quem fez o pecado foi nós. Então, ó, é a lei da semeadura. É isso, a gente vai comentar sobre isso aí nessa lição. É o tópico da lição. Deu um spoilerzinho aqui, ó, da lição. Isso aí. Fábio Silva chegou na live já comentando isso aqui, ó. Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios erros. Aqui, ó, todo mundo no mesmo pensamento, todo mundo conectado na live de hoje. Que legal, gente. Ó. Isso aí, gente. É isso aí. É isso. É isso. 2.1, algo a comentar, então a gente já pode ir pro 2.2? Não. A única coisa que eu ia comentar para o professor fazer, se ele tiver tempo, né, é destacar esses profetas que são citados aqui nesse tópico. Então, você pode separar um tempinho só para falar brevemente sobre todas essas profecias que eles profetizaram aqui. Então, tem Elias, tem Amós, tem Oséias, tem Aías, enfim. Você pode separar um tempinho para falar sobre isso. Mas, enfim, era só isso mesmo. Pode seguir. É isso aí, só para aprofundar um pouco mais, né, do que eles estão abordando. Né? Aqui dá um breve resumo do que Deus alertava, né, a cada um deles, mas, enfim, você tem sempre um ponto a mais para trazer. E acho sempre pertinente também a trazer a sua realidade para você, professor, né? Às vezes a gente, como eu falo, né, às vezes o aluno enxerga o professor como um super-herói. E você pode mostrar, assim, onde você já falhou e tudo mais, mostrar onde, em algum momento, você foi de duro coração, porque é importante você mostrar suas fragilidades também aos seus alunos, para que eles entendam que ninguém é perfeito. E é sobre isso, né? Estamos em constante aprendizado. Então vamos lá, gente. 2.2. Esse tópico tá bem legal, hein? Um povo sem identidade. Vamos lá. Diz assim, ó. A política de conquista da Síria era deportar os povos conquistados para outras terras, pois dessa maneira poderia destruir o sentimento de unidade e a cultura da nação e exercer seu controle com mais facilidade. Olha só a estratégia extremamente inteligente, né? Eles deportavam aqueles, né? Pegavam ali, guerreavam contra aquela nação, depois levava cativo e depois dispersava cada um deles, porque através disso não existiria unidade, eles não poderiam se juntar novamente e voltar a ser a nação que era de fato. Então isso aqui é uma estratégia de guerra também muito forte. Poderia dizer que é a melhor, né? Que você simplesmente dispersa o povo e se você parar para ver, é simplesmente o que o inimigo faz com a gente, né? Definitivamente ele tira alguém de meio ali do laço, né? Que ele vive ali, vamos botar uma pessoa que vive em uma comunidade, em uma vida de igreja, ele tira de fato e tenta isolar aquela pessoa, porque através de isolando, ela não vai voltar a trazer, a estar de volta em unidade. Então isso traz um pouco do nosso retrato. Mas enfim, vamos continuar para depois a gente trazer o plano de fundo. Como o Senhor havia dito, a Síria conquistou a terra de Israel, ele vai falar sobre essa conquista e tudo mais. E aí no finalzinho do tópico, ele vai dizer assim, ó, por causa disso, os judeus tinham aversão aos samaritanos devido à sua mistura, né? Que é aquela importante fala da importância da identidade e tudo mais, e porque eles haviam se dispersado. Então, nesse tópico aqui, traz uma ideia muito legal do que aconteceu com a nação de Israel, né? A Síria o conquistou, deportou cada um deles, e a partir disso eles não conseguiram mais estar em unidade. E aqui, se eu pudesse trazer novamente, eu tenho um pouco mais desse lado, né? De trazer um pouco mais na prática o que isso traz pra gente, é justamente isso que eu pontuei, que o inimigo faz com a gente, né? Tenta isolar uma pessoa, tenta colocar na vida dela de que ela nunca fez parte daquilo, de que ela nunca foi importante naquele meio, e por causa disso a pessoa se isola. E a igreja tem esse importante fundamento de trazer a pessoa de volta ao meio, né? A comunhão de fato. Então aqui eu botei alguns pontos, né? Porque a igreja precisa da gente, sem a unidade não dá, né? A importância de estar junto. Então aqui nós temos muitos pontos importantes, né? Que através do momento que o inimigo tenta tirar uma pessoa do nosso meio, nós precisamos ser o primeiro a trazê-la de volta. E é isso que acontece um pouco devido à nação de Israel. Por causa da unidade, que não havia mais unidade, o povo se dispersou. Então aqui traz um pouco de retrato do que precisa ser a igreja. Eu gosto de pontuar que a igreja ela não salva ninguém. A igreja não é Jesus. A igreja é o povo que Jesus salvou. Então a gente precisa pontuar isso, gente. Às vezes as pessoas acham que a igreja são pessoas perfeitas, que não vão falhar com você. Gente, que é uma realidade, a igreja vai falhar com você, porque o único que não falhou foi Cristo.
Então, nós precisamos pontuar isso, essa é uma verdade no nosso meio. Então, não se baseie apenas no que a igreja faz. A gente faz pelo reino, faz pela sua igreja, faz por Cristo, né? Mas, definitivamente, a igreja não pode salvar. Não é porque você vai num culto, no dia de domingo ali, que você bota sua melhor roupa, bota sua melhor vestimenta, um culto de sexta, de quarta-feira, numa consagração de sábado de manhã, né? Vamos botar aí, ou de quinta-feira de manhã, não sei quando é essa consagração, mas não é por causa disso que você vai ser salvo. Você vai ser salvo porque o que Cristo fez por você já na cruz do Calvário. Então, vale muito pontuar que a igreja não salva ninguém. Mas não é sobre isso. Quem salva é Cristo. Mas a igreja tem a importante missão de fazer o povo continuar em unidade. Então, a partir do momento que eu chego na igreja e ouço de você falar dos feitos que Deus faz na sua vida, e eu posso falar dos meus também, isso enche a nossa fé. Isso faz com que nós continuemos congregando e trabalhando em união. É por isso que quando nós falamos que a igreja não é o templo, a igreja não é ali a guitarra, a igreja não é o púlpito, a igreja são as pessoas, é carne e osso, é quem está ali a todo momento prestando o culto a Deus. E a partir do momento que uma igreja não há pessoas, não há igreja, porque a igreja é eu e você. Cristo morreu por mim e por você. Então, vale a pena salientar que, por causa disso, é necessário que a igreja esteja em união. Se a igreja estiver desunida, não tem como ir para frente. E é isso, definitivamente, que era a estratégia do povo assírio. Deixava os povos dispersos e, a partir de deixar disperso, não ia para frente. Então, uma igreja que não tem união, não vai para frente. Uma igreja que não tem esse senso de unidade, de eu fazer por você e você fazer por mim, de eu orar por você e você orar por mim, a partir do momento que isso acaba na vida da igreja e cada um pensa por si, é uma igreja que está fadada ao fracasso. Então, tome cuidado com isso, tome cuidado para que isso não entre no seu coração e tenha um entendimento. Fale isso para os seus alunos, que quando alguém se desviar, que você seja o primeiro a trazê-lo de volta. A igreja faz com que nós venhamos a ir às ruas e trazer quem está fora de volta ou quem nunca participou para os caminhos do Senhor. Mas é necessário que precisa haver união. Salmo 133, que é sempre bom de citar. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se não haver união, não vai ter como uma igreja ir para frente. Então pense nisso, fale isso também, que é necessário estar no seu grupo, é necessário que vocês estejam em sintonia um com o outro, e é necessário que vocês amem uns aos outros, né? Para que a sua liderança seja uma liderança de sucesso e para que seus liderados também tenham esse senso de unidade, né? Para que o grupo vá para frente. Porque um grupo desunido é um grupo que não vai para frente. Então, traga esse entendimento a eles, eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. É isso. Um pouco mais na prática, seria um pouquinho mais sobre isso. É isso, muito bom. Eu acho que eu tinha que ter falado antes de você, porque você trouxe uma aplicação mais prática, né? Eu ia falar um pouquinho dessa tática mais de forma mais teórica, mas sua explicação foi muito boa, então eu só vou passar aqui por cima alguns pontos que eu estava pensando em falar, né? Que é o ponto que traz para a atualidade também, mas pensando mais para o meio histórico, já que a gente está lidando com jovens, a gente lida também com pessoas que vão fazer concursos, né? E aí um pouquinho mais de história nunca faz mal, né? Então é importante falar um pouquinho sobre isso também. Mas depois a gente volta no que você falou, só para não ficar perdido. Inclusive, o que você falou, eu já anotei também, para quando eu for dar aula, mencionar isso também, que eu não tinha pensado nessa questão do inimigo, que o inimigo, né, das nossas almas, age da mesma forma, nos separando. Enfim, depois eu vou falar sobre isso. Amém. Não vou chegar nisso agora, senão não vai dar. Deixa eu anotar aqui. Mas, enfim, como eu disse lá na frente, né, lá atrás, na live, o exército assírio ele tinha diversas táticas, e uma delas era essa de fazer com que os povos se dispersassem. E por que isso contribui para a perda de identidade? Aqui eu notei alguns pontos. Porque ao fazer isso, né, ao separar o povo, ele está ali separando famílias, está ali separando comunidades, está fazendo com que a língua nativa dessas pessoas se percam, porque ali eles vão ser introduzidos a uma nova sociedade. A sua língua materna, ela vai se perder consequentemente. E a sua cultura também. Porque, consequentemente, os seus ritos, os seus costumes não vão poder ser implementados nessa nova terra. Também acontece a questão da assimilação forçada. E aí, aqui, antes disso, eu tinha que ter falado que a escravidão africana também a gente pode estabelecer diversos pontos de conexão. Também aconteceu dessa forma. As pessoas elas eram compradas em África e eram escravizadas em outros territórios. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui na Bíblia também aconteceu com os povos africanos. Eles eram tirados, arrancados de suas terras, e só aí já configura uma extrema crueldade nesse processo de escravização, né?
Mas, enfim, aí eles perdem sua língua, acontece a questão da assimilação forçada, aonde aquele povo foi estabelecido, eles vão ser sucumbidos pelos povos nativos, né? E ali a sua cultura vai se perder, o seu costume vai se perder. No caso dos africanos, né, que vieram para o Brasil, os seus costumes, os seus ritos, as suas religiões, elas vão tentar que as suas religiões sejam suprimidas, e aí, em virtude do catolicismo, a gente conhece bem a história, e com Israel não foi diferente, gente. Tudo aquilo que eles acreditavam começaram a ser suprimidos pelos costumes daquele povo que eles estavam tendo comprado ali. Isso tudo fazia com que o povo perdesse a sua identidade. E aí acontece a negligência também da história e tradições. Então, tudo aquilo que o povo havia passado no Egito, havia passado na saída do Egito, o tempo que passaram no deserto, a conquista da terra e tudo mais, tudo aquilo foi se perdendo. Aquele povo passou a não conhecer a sua história. Um povo que não conhece a sua história é um povo sem identidade. Isso acarreta diversos traumas psicológicos. Então, aqui é só um ponto de conexão entre Israel, né, e tudo isso que aconteceu, com também os povos africanos que também passaram a sofrer esse tipo de violência. Então, se aparecer no concurso aí, ó, esses tipos de táticas de guerra e tudo mais, você vai poder acrescentar aí os assírios, eles pautavam suas táticas disso também, as escravizações africanas também. Então, enfim, são pontos que aí vão trazendo um arcabouço teórico para que esses alunos façam as provas e passem também nos concursos, que é muito importante trazer conhecimentos da palavra, mas também trazer esses outros conhecimentos que vai fazer com que eles também cresçam secularmente. Mas, enfim, a escola dominical ela pode ser esse espaço, desse ponto de contato entre a Bíblia e o conhecimento ciência também, que os dois andam juntos. Né? As pessoas acham que a história e Bíblia andam separado, mas não, a Bíblia, no caso, é um excelente livro histórico para que a gente compreenda todos esses fatos. Então, nenhum dos dois pode ser excluído, os dois andam juntos. Mas, enfim, é um pouquinho sobre esse plano de fundo que eu queria trazer para vocês, um plano de fundo de atualidade. Mas, Rômulo, sobre isso que você falou, foi muito legal mesmo. Eu não tinha pensado sobre isso, dessa forma que o inimigo age quando alguém sai da igreja e tudo mais, e aí ela começa a assimilar outras culturas, outros meios, começa a estar num lugar estranho, e aí a pessoa ali é afastada do rebanho. Aí a gente pode fazer essa analogia, o pastor, ovelha, né? A ovelha ali, ela é afastada do seu rebanho, e uma vez afastada do seu rebanho, se o pastor não for buscar, não no caso aqui a figura do pastor em si, mas é o que o Romulo disse, todos nós temos essa esqueci a palavra. Missão. Essa função, né? Essa missão de buscar quem se foi, buscar quem se perdeu. Então, aqui eu achei essa analogia que você fez muito boa, muito legal, e pode ser aqui também escrita na lição de hoje. Então, professor que está assistindo a live, anota tudo isso, que eu acho que vai ficar bem preenchida a sua aula. Agora eu vou puxar os comentários, porque tem o que eu falo, tem o que tu fala, e tem o que o pessoal comenta também. É bem legal trazer isso para nossa live. Deixa eu só lembrar onde que a gente parou, porque teve bastante comentário, ó. Eu acho que esse a gente não passou, mas o Eduardo comentou. O povo é tão duro de coração que viu o fogo cair do céu e não se converteu. Verdade. Satanás tenta tirar a nossa identidade de povo de Deus. É verdade. O Dali comentou. Obedecer a Deus é o ponto-chave. Sempre procurar conhecer a verdade através das escrituras. Bíblia. Sei sobre quando você estava falando, né, Roma? Concordando. E Eduardo falou assim, ouvi uma frase que fala disso, Romulo, e foi lindo. Não é a igreja que morreu por nós, foi Cristo. Exatamente. É isso aí. A consequência foi tão grave que Israel, o reino do norte, perdeu a sua identidade. Exatamente isso que eu estava falando, sobre esse processo de perda de identidade. E aí Eduardo falou, é triste, né, Sossô? E nos tempos de hoje tem acontecido muito isso. É um processo atemporal. Você comentou assim, Eduardo, e aí ele comentou de novo, o povo aqui é tudo abençoado, amei fazer parte dessa família. Muito legal. Realmente nós somos a família Boa Semente, família de professores, não só professores, se tiver gente assistindo aí, a gente que não é professor, mas que assiste a live também, é muito legal ter vocês por aqui. É isso, tópico 3. É isso, mas se só pontuar no 2.2, que acho que vai valer a pena. No final, traz baseando um pouquinho na analogia que eu fiz também, né?
E é muito importante aqui, por isso que esses dois lados é muito legal, a aplicação na prática, né? E a forma histórica, né, que você traz. Então, quando você consegue unir essas duas coisas, eu acho que fica uma aula bem, bem interessante. No final diz assim, ó, por causa disso, os judeus tinham aversão aos samaritanos devido à sua mistura. E, gente, olha só que interessante. Basicamente, os judeus, né, não tinha essa aversão, né? Basicamente está escrito aqui, aos samaritanos, justamente porque ele foi um povo que acabou sendo misturado ao decorrer do tempo devido ao que a Síria fez com ele. Mas se você parar para pensar, olha só que interessante, é o que às vezes a igreja faz com quem vai e quer voltar, e aí a igreja tem essa reação, sabe? Tem essa aversão às pessoas que às vezes tiveram uma vida contrária às regras do Senhor. É diferente, às vezes uma pessoa ali já viveu, cresceu ali debaixo, né, da igreja, dos seus ensinamentos, nunca se desviou, mas às vezes alguém já nasceu ali, acabou se desviando e volta, e quando a pessoa volta, ao invés da igreja receber de braços abertos, ela simplesmente tem uma aversão à pessoa. Então, olha só que interessante, se a gente pudesse fazer uma analogia. O povo judeu tinha essa aversão justamente porque o povo samaritano acabou se misturando ao decorrer do tempo. Então, tome cuidado com isso. É apenas uma pequena analogia, a Bíblia não é clara em relação a isso, mas claro em relação a essa analogia que eu estou fazendo, né? Mas eu acho que é extremamente importante a gente colocar isso. Muitas das vezes, ao invés da gente apoiar quem está voltando, nós criticamos simplesmente porque a pessoa acabou em algum momento se desviando e está tentando voltar. Não seja, gente, cuidado da síndrome do irmão mais velho. Sabe o que é a síndrome do irmão mais velho? É justamente o filho pródigo que foi embora e quando ele voltou, ele não se alegrou com o irmão. Cuidado, né? Cuidado de não seja uma igreja assim. Tem gente que está perdido fora. O próprio parábola do filho pródigo é isso, se perdeu, foi para fora, viveu uma vida desregrada, mas tem muita gente que está dentro da igreja e está perdida também. Então tome cuidado, porque você pode estar perdido dentro. Então, quando alguém voltar, não critique, se alegre. Ou melhor, assim como o povo judeu, né, não tenha uma aversão, mas sim abrace novamente, porque justamente aquele povo era o seu povo também. Então, ele apenas por um momento acabou se desviando, mas ele está tentando voltar. Então, quando ele tentar voltar, abrace, né? E apoie. Você, como igreja, tem que fazer isso. Você não é Jesus na vida de ninguém. Você não morreu por ninguém. Então, ajude uma pessoa, né? Estenda o seu braço novamente e ajude essa pessoa a continuar na linha e buscando o mesmo céu que você está buscando também e está caminhando em direção a ele. É isso, gente. Eu acho que vale a pena, né, essa analogia aí. Ficou bem um teu, bem assim, mas vale a pena a reflexão, né? Ficou bem legal. Pode seguir. Amém. Aprendendo a lição. O cativeiro das tribos do norte nos aponta para o grande erro, né? Qual é esse grande erro, né? Que é buscar orientação longe da presença de Deus e da sua palavra. Porque é uma orientação certa, só Deus tem. 3.1 e agora 3.2, né? Para a gente finalizar a lição, acho que traz um plano de fundo de como Deus reage a muitas coisas, né? Daquilo primeiro, 3.1, de como Deus reage a isso, né? Que ele não divide a sua glória com ninguém. E o 3.2 fala da lei da semeadura e da ceifa, que fala basicamente da sua missão, o que você precisa fazer. Então vamos lá. Deus não divide sua glória. Vai falar que Israel, né, quebrou a aliança com Deus, né, quando tentou seguir os passos das nações vizinhas. Está aí, né, idolatria, é querer você a seguir os mesmos passos daquilo que Deus não ordenou você para ser. Deus, ele te criou com um fundamento. Então, por que você está tentando mudar isso? Porque você tem se espelhado em outras pessoas. Enfim, fale isso para os seus alunos, é importante. Adorando falsos deuses, aprendendo seus hábitos e seguindo a vontade de seu coração. Paulo fez um grande alerta à igreja de Roma, dizendo que o povo adulterou a verdade de Deus em mentira. E olha só essa frase, gente. Serviram mais a criatura do que ao Criador. Gente, isso aqui é muito importante. É muito importante porque o reflexo pode ser um reflexo da sua igreja. Gente, a igreja precisa estar em firme fundamento ao quem Deus é. E o que Deus faz, o ponto central da igreja é Deus. O pastor é um anjo da igreja, o pastor dirige, é quem auxilia, é quem te ouve. Mas, gente, tudo precisa apontar diretamente para Deus. A partir do momento que você está considerando a criatura mais importante do que o Criador, você está basicamente cometendo o erro da idolatria. O que o povo de Israel cometeu, você está cometendo também. Então, quando você está com seus olhos fixos no pastor e você acha que o pastor é perfeito, é um homem também semelhante a falha, gente. Ele pode falhar com você. O único quem não falha, o único que não vai falhar é Deus. Então, tome cuidado,
né? Às vezes nós estamos num contexto de igreja e nós podemos, assim, estar idolatrando mais a igreja do que o Criador. Tome cuidado com isso, gente. Obviamente, não estou falando, é bom sempre a gente pontuar, não estou falando que a igreja é um erro, não é isso, gente. Só você que tem a maturidade, eu estou falando com pessoas, eu tenho certeza, né, que com uma idade mais avançada, tendo a oportunidade de ensinar, não estou criticando diretamente a igreja, estou criticando o ponto de você considerar a igreja mais importante do que Deus na sua vida. Tome cuidado com isso. Nós temos que trabalhar, sim, para o reino, mas quem é mais importante, quem precisa estar no firme fundamento é Deus na nossa vida. Ponto. Aqui vai falar uma coisa muito interessante que eu botei um ponto aqui que a gente poderia comentar, né? Vou ler o tópico, que já está no finalzinho aqui, ó. Ele não pode ser confundido com a sua criação, seu poder é incalculável, Deus zela pela sua glória e não divide com ninguém. Assim, a igreja deve apontar para a majestade do Senhor, confirmando através da sua palavra da verdade que o poder pertence ao Senhor. Gente, olha só que interessante. Deus, ele não divide a sua glória. Que é uma coisa interessante, Deus é ciumento, gente. Deus, ele, literalmente, ele te quer só para ele. Sabe a ideia de que ou é para ele ou não é? É isso, gente. Não existe um ponto fora e um pezinho dentro. Às vezes Deus está tentando te puxar, mas ele quer a sua totalidade. Então, se a gente pudesse colocar alguma coisa aqui, é que Deus é um Deus ciumento. Deus, ele é ciumento. Sabe aquele relacionamento? Vamos botar aqui o nosso relacionamento, né? Eu e a Poliana. Eu tenho ciúmes da Poliana, porque justamente eu quero ela para mim, né? Eu quero ela só para mim. Mas, e tome cuidado, claro que não é um relacionamento, Deus não é um Deus ciumento a ponto de... Ele permite você fazer as suas escolhas, assim como qualquer outro relacionamento tem que ser. Mas, como qualquer outro relacionamento, como eu escolhi viver para a Poliana e a Poliana escolheu viver para mim, questão de relacionamento, questão de se doar para alguém, assim também é para com Deus. Deus, ele espera isso de nós. Assim como ele se doou na cruz do Calvário por mim e por você, ele espera que você se doe por ele também. O único ponto é que Deus, ele quer um relacionamento que seja correspondido. Se um relacionamento não for correspondido, ele não vai para frente. Tanto o relacionamento humano aqui na Terra, quanto o relacionamento espiritual com você e com Deus. Então, avalie, né? Fala isso para os seus alunos. Avalie o contexto de relacionamento. Às vezes, uma pessoa tem se doado mais para outra aqui no relacionamento terreno do que para Deus, que é o Criador de todas as coisas. Então, em primeiro lugar, precisa estar sempre Deus na nossa vida. E Deus, ele é um Deus ciumento. Ele não te quer para você. Deus, ele não quer um pouquinho que você dê um pouquinho para ele e um pouquinho para as drogas. Um pouquinho para ele e um pouquinho para os seus vícios. Não, em Deus, ele te quer na sua totalidade. E a partir do momento que você não está vivendo essa totalidade para Deus, você precisa trabalhar isso no seu coração e colocar esse ponto fundamental na nossa vida, que tudo é por ele, tudo é para ele, tudo que nós temos aqui é consequência do que ele já tem nos dado. Então, avalie, né, uma pergunta daí. Como é que você tem tido esse relacionamento para com Deus? Deus, ele é um Deus que se importa a estar sempre disposto. Deus, ele está sempre disposto, mas cabe a mim e a você também corresponder a essa disposição de Deus. Então, é isso. O tópico que eu botei que eu englobei que Deus é um Deus ciumento. Ele não divide a sua glória com ninguém. É isso, né? Bem prático aí esse tópico 3.1. Algo a comentar? É isso. Não, vou só pontuar, né? Você falou um pouquinho sobre igreja, colocar pastores em altares, mas acho que esse tópico, ele é muito atual. Não vou entrar aprofundadamente nesse tópico, né? 3.1, Deus não divide sua glória, mas é um ponto que a gente tem que refletir. A gente, como igreja, tem que refletir. Às vezes a gente espera um Salvador, mas o Salvador, ele já veio. Ele já veio e foi crucificado. E vai voltar para buscar a sua igreja. Então, a igreja também tem que parar de ficar buscando no mundo alguém que salve a igreja, sabe? Então, eu não vou me aprofundar nisso, mas é um ponto muito de reflexão, esse tópico 3.1. Então, se atenta nesse tópico, estuda esse tópico. É o que a gente sempre fala todas as lições, né? As lições, elas vêm para bater primeiro na gente, que é professor, depois ela bate nos alunos. Mas se a palavra ela não nos confrontar, alguma coisa está errada. E a palavra ela está cumprindo esse papel. Não é o que você quer ouvir, não é o que eu quero ouvir, o que o Rômulo quer ouvir, mas é o que o Senhor está falando aqui. E ele não divide a sua glória com ninguém. A gente está vendo aqui exemplos claros de povos que tentaram colocar outra pessoa, outras coisas, objetos, seja lá o que for, no lugar de Deus e deu ruim. Então, se a gente fosse esperto o suficiente, a gente aprenderia com o erro dos outros, né? E não pagaria para ver no que isso vai dar. Então, enfim, esse tópico ele é muito legal, muito interessante. E vou passar aqui os comentários da galera que foi falando.
Ó, Eduardo comentou, ainda falamos que a pessoa não se converteu realmente. Esse comentário era quando você falou que a pessoa sai, né, depois volta e né, é julgada, né? Porque justamente nesse ponto que tá falando aqui sobre os judeus olharem para os samaritanos e achar, pô, esse povo é muito misturado, é um povo puro, não sei o quê. E isso também acontece com quem sai e depois volta pra igreja. Então, ele tava falando sobre isso. Ó, segundo o comentário dele, ele falou assim: conheça as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Aqui ele citou uma passagem, né? Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Ele trouxe aqui essa passagem, Apocalipse 3, 15 e 16. Temos que estar firmes com Deus. Amém. É isso. E disse, não tem essa que fala que é de Deus e tá na balada. Muito legal. Acho que a gente dá aula aqui, vocês dão aula nos comentários, e aí a gente tá dando aula junto. É isso. Tava esperando, é isso aí, tá mais certo. Muito legal, Eduardo, muito legal. É isso, gente. Ó, comente aí. Perdão, vai lá. Você comentou aqui, ó, não obedeceram os mandamentos 1 e 2 e pagaram com as suas vidas. Exatamente. Fala aí. É isso. Gente, comente aqui se você entendeu. Eu gosto sempre de deixar tudo muito bem explicado. Se você entendeu o que eu falei sobre igreja, por favor, tá bom? Porque eu não estou, parece, tipo assim, caramba, tá tacando pedra na igreja. Gente, não, eu acho que não. A igreja... mas eu queria que o pessoal comentasse em relação a isso aqui, ver o ponto de vista de cada um, se entenderam o que eu quis dizer, né? Mas basicamente é isso. Resumindo, às vezes a gente tenta fazer muito, né? Faz pela igreja e tudo mais, nós temos que fazer. Mas o ponto fundamental é isso, né? Cuidado, porque quando você faz muito, você está atuando em todas as áreas, você começa a entrar com a religiosidade no seu coração. E quando você começa a ir em todos os cultos, quando você começa a praticar tudo, e começa a olhar na Bíblia ali, você fala, nossa, eu estou quase perfeito, estou cumprindo tudo. Cuidado com a religiosidade, porque a religiosidade, quando entra no seu coração, você começa a achar que você merece. E merecer nunca é um ponto do cristão. Merecer nunca é um ponto do crente. O crente precisa olhar para a sua vida e ver que ele é miserável bastante, de saber que ele sozinho não alcança nada. Sozinho ele não merece nada. Então, o que Cristo fez por nós é através da graça. Então, é isso que eu tento sempre pontuar. Cuidado com quanto você faz, porque eu já vivi um pouco disso, sabe? Eu achava que eu fazia demais, eu achava que em algum momento eu estava sendo digno de alguma coisa. Eu não sou digno de nada. Quem é digno é Cristo que morreu por mim. Então, não importa quanto eu faço, eu estou apenas retribuindo o que ele já fez. Então, esse é o ponto crucial. Não estou tacando pedras na igreja, porque eu sei que a igreja é um ponto fundamental, mas eu estou trazendo ao nosso entendimento de que quem é mais importante é Deus. A partir do momento que você não faz para Deus, você está fazendo apenas para a igreja, para si próprio, que obras há nisso, sabe? Que é fé há nisso. O ponto crucial precisa ser você fazer justamente para glorificar a Deus, que foi quem te salvou. Espero que vocês tenham entendido. É um pouquinho sobre isso. Eu gosto sempre de explicar os meus pontos de vista. A Susan falou que foi perfeito. Romulo, tá perfeito. Como também, Polly, obrigado pelo desenrolar da história. Legal, ó. O Fábio comentou, eles estão conversando aqui, né? Fábio e Eduardo. Verdade, Eduardo. Se somos amigos do mundo, nos tornamos inimigos de Deus. Exatamente. Muito legal ver vocês também comentando entre vocês. Eu acho legal que são pessoas que não se conhecem, né? Mas que estão aqui trocando figurinhas no chat, né? Muito legal. É isso. Ó, ele falou também, ó. Não gosto de bater em minhas palavras, não. Porém, quando Deus manda, tem que falar, porque senão de madrugada apanho. Muito legal, muito legal. Muito legal, Eduardo. Comenta tudo, fala tudo que aqui a gente dá, bota na live. É isso, Romulo. 3.2, a lei da semeadura para fechar. Vamos tentar fechar aí, ó, em 1h20. Vamos tentar. 1h20. 1h20 se fechar, mas é 1h18 agora, não dá não. 1h25 ali. Dá sim. Poxa, meu Deus do céu. Então eu vou só ler o tópico, gente. Vamos lá. A lei da semeadura. E aqui vai trazer um pouquinho mais para a nossa realidade, como eu falei. Ponto 3.1 foi aquilo que Deus sente em relação a nós, né? Com Deus que é ciumento. E o 3.2 traz um pouco daquilo que você faz, ou melhor, aquilo que você planta é o que você colhe, definitivamente. A terra é religida por leis universais. Uma dessas leis determina que toda semente produz segundo a sua espécie. Ou seja, vamos traduzir isso aqui, não tem como eu plantar uma manga ali, né, uma mangueira ali, e colher limão.
É diferente, gente. O que você planta é o que você vai colher. E às vezes a qualidade do que você planta depende também do solo onde você está plantando. Forte isso aí, segura isso daí. De igual maneira, Deus constituiu leis espirituais. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente irá colher. E aqui no final, né, a atitude do homem gera consequências, que foi basicamente o que Israel enfrentou. Israel estava colhendo consequências do que ele havia plantado. Israel plantou pecado, colheu consequências. Continuando a ideia. Se sua vida é conduzida pelo pecado, certamente colherá destruição, mas se busca a santidade, receberá a vida eterna. E no tópico, no finalzinho, diz que muitas das vezes as consequências não aparecem logo, assim como aconteceu com Israel, mas se o tipo de semente for mudado e o pecado abandonado, o perdão de Deus frutificará trazendo vida. Então, nesse tópico aqui, né, está bem claro o que ele tenta dizer, mas eu coloquei uma pergunta para a gente finalizar essa lição, que seria o que você tem plantado. Como eu falei, não tem como eu plantar uma mangueira, né, e esperar colher limão dela. É diferente. Então, tudo aquilo que eu vou plantar, eu vou colher. Comunidade, né, comunidade cristã, ou melhor, igreja daqui do Brasil e todas as demais igrejas do mundo inteiro. O que nós temos plantado. E se a gente tem colhido coisas ruins, é porque justamente aquilo que a gente tem plantado não tem sido muito bom. O que a gente precisa plantar é justamente aquilo que Deus nos ordena, que é a sua mensagem, a sua palavra. Às vezes a igreja tenta plantar um monte de outras coisas e esquece de botar o fundamento para aquilo de quem Deus é e para o que Deus poderia fazer na vida de uma pessoa. A gente tenta colocar tantas regras, gente, e desde que a regra seja fundamentada na palavra, amém, mas a gente tenta às vezes qualificar uma pessoa como se quando ela estivesse perfeita, ela deveria fazer parte do reino. Gente, ninguém nunca vai estar perfeito. Então venha sujo, venha com as suas dificuldades. Deus dentro vai te limpar. Deus ele vai conduzir o seu coração. E trazendo novamente ao que o tópico vai trazer, para a gente não fugir um pouco. Tudo aquilo que você plantar, você certamente colherá. Então, todos os seus projetos, todas as suas vontades, tudo aquilo que você pode fazer, falar para os seus alunos, tudo aquilo que eles têm plantado, segundo a vontade de Deus, e se for da vontade de Deus, eles vão colher. Então, tente plantar sempre coisas boas, nos seus relacionamentos dentro dali da comunidade, dentro da igreja, quanto fora dela também. Tudo que você planta ao decorrer de toda a sua vida, no final dela você vai colher. E o que nós temos tentado plantar é justamente plantar aquilo que vai nos levar para a vida eterna. Então plante, né, aquilo que realmente que vai te conduzir, aquilo que vai te impulsionar. Não tente plantar coisas que realmente não vão certamente crescer e em algum momento vai cair. Não, é a lei da semeadura e da ceifa. O que você tem plantado, o que você tem vivido, pelo que você tem vivido, o que você tem feito, é sobre isso. Que nós possamos todos os dias acordar toda manhã e pensar que mais uma vez é uma vida para nós vivermos com Cristo, mais um dia é um dia que nós podemos fazer alguma coisa pelo reino, e mais um dia é um dia que nós podemos glorificar a Deus através das nossas ações. E as nossas ações é justamente aquilo que nós estamos plantando. O que você tem plantado, e justamente o que você tem plantado, logo mais você vai colher também. Então eu tenho certeza que você também quer estar para sempre com Cristo. Então que nós possamos plantar a sua mensagem para que quando venha florescer, não floresça trazendo benefícios apenas para você, mas que traga benefícios para outras pessoas também. Uma mangueira, quando você planta ali, um dia ela vai crescer, vai se tornar uma grande árvore, você vai colher dos seus frutos, mas ela vai gerar uma sombra também. E através da sua sombra você pode trazer ainda mais comodidade para as outras pessoas. Então, todo conhecimento tudo aquilo que você planta não vai servir só para você, mas você vai poder também alimentar outras pessoas com aquilo que você está cultivando. No final das contas, o que você tem cultivado, o que você tem plantado, precisa ser de bom proveito para você e para as pessoas também. Então, tome cuidado com o que você planta, porque a lei da semeadura e da ceifa, ela é imutável, ela vai acontecer. Então, que nós possamos fazer da melhor forma possível. E é sobre isso. Amém. Amém, amém. A gente conseguiu... Foi mais uma pregação, tá? Anota esse esboço aí, porque foi uma pregação. Inclusive aí, ó. Aí. Muito bom essa explanação do 3.2. Foi realmente muito necessário trazer isso. E eu vou passar aqui agora os últimos comentários e vamos fechar com a conclusão. Mas muito bom tudo isso que você trouxe, ó. Aí Eduardo também continua aqui comentando, né? Podemos ver o que aconteceu com o Davi. Deus perdoou, porém ele teve que colher o que plantou. Amém. Verdade. Ó, Fábio respondeu não, comentou. Essa revista está muito bem elaborada, sem falar do refletindo, que ele sempre lembra a gente. E Deus no sistema.
e muitas bênçãos. Meu Deus, muito legal mesmo, gente. Essa revista tá bem legal. Acho que eu tinha grandes expectativas, mas eu acho que elas foram, né, superadas, porque realmente tá bem legal. E aí é isso, gente. Vamos à conclusão agora. Os reis de Israel decidiram sair da presença do único Deus verdadeiro, esqueceram que as bênçãos só viriam por meio da obediência do Senhor. Deuteronômio 28. Diante dessa escolha, caíram em fracasso, ou seja, sequência de suas escolhas. E aí é isso, ó. Rômulo vai orar hoje. Momento de oração, deixa eu achar aqui. Momento de oração. Oremos para que o Senhor nos livre de todo tipo de idolatria que possa habitar no nosso coração. Pode orar. Amém? Oremos, então. Bondoso Deus, eterno e poderoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por mais essa lição, por mais esse conteúdo que o Senhor colocou em nosso coração, para que nós venhamos a debater aqui nessa live, Pai amado. Podemos ter a oportunidade de comunicar, falar com outras pessoas que não estão apenas nesse mesmo ambiente, mas estão cada um em um estado, às vezes, aqui do nosso Brasil. Então, muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua mensagem, ter a oportunidade de alcançar outras fronteiras, Pai amado. Muito obrigado. Nós oramos não só por nós, mas por todos aqueles professores que vão ter a oportunidade de trazer essa mensagem na escola dominical. Abençoe cada um deles, que possam colocar o seu coração nisso, trazer da melhor forma possível, porque tudo que nós fazemos precisamos ser feito para o Senhor, e o Senhor merece o nosso melhor. Essa oração, Pai amado, o intuito dessa oração, como no momento de oração está escrito, nós oramos para que nenhuma idolatria venha alcançar o nosso coração, e a partir do momento que nós venhamos a estar vivendo com essa idolatria, que nós tenhamos a capacidade de repreendê-la em nome do Senhor. Pai amado, que nada venha ocupar o primeiro lugar na nossa vida, a não ser o Senhor. Que nós venhamos a ter cuidado, Pai amado, não só com as imagens, que tanto nós criticamos o povo católico em relação a isso, mas que nós venhamos a nos livrar da nossa idolatria das redes sociais, Pai amado, de um dinheiro, Pai amado, de um trabalho, ou até mesmo de uma pessoa, Pai amado. Que nós venhamos a adorar apenas um único e exclusivo Deus, que é capaz de trabalhar, que é capaz de nos lavar e nos remir, e foi o que o Senhor fez na cruz do Calvário. Então, no final das contas, nós adoramos um único Deus, que é capaz de fazer aquilo que é impossível aos nossos olhos. E é por isso que nós estamos aqui, nós viemos para o Senhor, que o Senhor seja o único Deus da nossa vida, que nós viemos a entender que Tu és um Deus ciumento e que nos quer simples e única e exclusivamente para Ele. Nós te agradecemos pelo Seu amor e nós abençoamos essa aula em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É isso, gente. Muito obrigada a todos que estiveram conosco na live, né? A live foi bem abençoada. Tivemos a presença de muitas pessoas, inclusive vou deixar aqui um convite para a próxima semana vocês retornarem e estarem com a gente, que eu acho que é uma troca muito grande quando tem o pessoal aí com a gente, né? Ó, tem a galera de sempre, mas sempre tem umas figurinhas novas, sentindo os faltos aí da Patrícia Camasso, Roxana. Se eu falar os nomes, eu vou acabar errando, né? Vou acabar esquecendo de alguém. Mas eu gosto muito quando vocês estão presentes, as pessoas que estiveram presentes hoje também foram fundamentais, os comentários que vocês fizeram foram fundamentais para que a aula fosse constituída. E é isso, semana que vem nós estamos aí de novo. A Odali Martins, ela comentou, a aula foi ótima, falou a verdade, Romulo. Deus abençoe você grandemente. Paz do Senhor. É isso, gente. Muito obrigada a todos. Até a semana que vem. Mais uma coisa, Romulo? É isso aí, gente. Só volte nessa aula, né? Vai virar um vídeo, deixe seu comentário, deixe sua curtida, deixe sua visualização. Para a gente é muito importante. Muito obrigado. É isso. E um agradecimento especial também para a Sossô, nossa porteira aqui do vídeo. Está sempre aqui com a gente. Ela abre e fecha o vídeo. E muito obrigado, nossos agradecimentos, nossos beijos para vocês. E é isso. Continue orando pela gente. Quem não pode ajudar no Apoia-se, continue orando, continue entregando nas mãos de Deus esse projeto dos jovens Boa Semente. É isso. Um beijo. Até a semana que vem. Tchau.